Como vai você? Mais um vídeo, mais um tema. TDI, transtorno dissociativo da identidade. Nossa, coisa estranha, né? Todos nós já ouvimos falar de pessoas com dupla personalidade. Mas como lidar com essas pessoas? Existe tratamento? Usa medicação? Não usa medicação? Como fazer? Vem comigo. E aí, preparado? Mais um tema. TDI, transtorno dissociativo de identidade. Todos nós já ouvimos falar de pessoas com dupla personalidade. Isso vira tema de novela, de filme, né? E existe um filme, antes de falar do filme, esse tema foi um pedido que eu recebi de uma pessoa inscrita no canal. Muito obrigada pela sugestão e agora esse tema está sendo colocado no ar. Por quê? Demorou um pouquinho, mas é porque eu tenho um cronograma e todos os pedidos e sugestões de tema, entram nesse cronograma e eu vou seguindo a sequência que eles são pedidos. Então, agora chegou a hora de nós falarmos sobre o transtorno dissociativo da identidade. Foi uma sugestão e muito obrigada. Você que está me ouvindo, me assistindo agora, se tem sugestões, pode mandar também. É legal, porque daí nós vamos criando os temas de acordo com a necessidade que vocês pedem, tá bom? Então, todos nós, ao longo das nossas existências, já ouvimos falar daquelas pessoas que têm dupla personalidade. É difícil de identificar, é preciso procurar um profissional da área da saúde, né? Da psiquiatria, da psicologia, e nós vamos falar disso hoje. Nós também já sabemos que existem filmes, existem novelas. Existe um filme hollywoodiano chamado Fragmentado. O protagonista desse filme, ele transita entre 23 personalidades. Uau! O que é isso? Raríssimo de se encontrar, tá? Virou filme e foi um sucesso. Vale a pena procurar esse filme para assistir. Fragmentado. Isso me traz na memória essa palavra, fragmentos. Eu gosto tanto de usar essa palavra nos nossos vídeos, mas quando eu uso a palavra fragmento, não é pejorativo. É para nós fragmentarmos as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos, para que nós possamos, pegando uma dificuldade de cada vez, sem dar o passo maior do que a perna e resolvermos, não é? E depois chegamos onde queremos. Mas neste caso, existe o fragmento da personalidade, da identidade. É mais conhecido pessoas com dupla personalidade. E daí nós vamos adentrar nessa questão, ok? Então, o que é TDI? Pode-se definir o transtorno como uma condição psicológica muito grave ou severa, onde aspectos importantes como memória, comportamento e a própria identidade são afetados. É um processo mental dissociativo que é responsável pela falta de conexão com a sua personalidade real.
como fragmentos mesmo, tá bom? É um transtorno muito grave e o quanto antes for identificado, diagnosticado, melhor. Fragmento de uma personalidade. E tem mais uma coisa. A pessoa com dupla personalidade, ela é difícil de diagnosticar. Por quê? Porque quando ela procura o psiquiatra, ela está numa personalidade, ela diz o que está acontecendo ou nem procura, nem procura. Ela se acha estranha, nossa, que coisa estranha, com um peixe fora d'água. Nesse habitat, um peixe fora d'água, é como se fosse você, mas não é bem você. Complicado isso, né? Mas vamos lá, devagarinho nós vamos entender todo o processo, ok? Difícil também é o outro lidar conosco, é o outro lidar com essa pessoa que tem o transtorno. Por quê? Porque ora você é super agradável, acolhedora, acolhedor, ajuda em tudo, e na outra hora você é uma personalidade completamente diferente, diferente de tudo que você apresenta, diferente desse eu que sempre foi. É exatamente isso que nós estamos falando. Então vamos entender. Causas. Os especialistas afirmam que o transtorno é causado por um grande trauma sofrido ainda na infância. Em muitos desses casos, os efeitos traumáticos são frutos de abusos sexuais, físicos ou também psíquicos. Ele nasce de algum lugar. E daí, muitas vezes, o que acontece com essa criança que está sendo violentada quando deveria ser protegida? Como a nossa psique humana é extremamente inteligente e sábio, ela vai tentar nos proteger, essa nossa estrutura. E como fazer? Aí a criança, para se proteger dessa agressão, ela cria para ela uma outra personalidade. Como se fosse um amigo imaginário, onde na sua dor você vai viver essa outra personagem. O problema é que com o tempo, essa outra personagem vai se caracterizando como sua também. E é complicado. Para se proteger, as crianças começam a criar outras personalidades, sempre com o intuito de se proteger dessas situações prejudiciais. Objetivo de autodefesa, na tentativa de se proteger de momentos de dor e desespero. Então é preciso ter muito cuidado. O estudioso e especialista Remy Aguaroni tem 30 anos nessa área e ele descreve que existe um outro fator que contribui com o TDI, ou seja, a ausência de uma ligação afetiva saudável com o adulto. A criança deposita toda a confiança e o vínculo é quebrado abruptamente, como uma negligência, ou abuso, ou até a morte da pessoa que cuidava dessa criança. E daí a criança se vê sozinha, não consegue lidar com essa situação. Como tratar? Há tratamento? Sim. Mudança de comportamento. Procurar a psicoterapia. A psicoterapia, nesse caso, é o tratamento mais indicado que existe. Mas é necessário passar pelo psiquiatra, porque em conjunto pode vir outras necessidades e principalmente
uma necessidade por conta de outras doenças ou de outros transtornos, ou até do próprio, a necessidade de tomar medicação. Então, precisa ser avaliado. Agora, a psicoterapia é de fundamental importância. Por quê? Porque nós temos que mudar comportamento. O autoconhecimento, nesse caso, se faz necessário. Em todos os casos se faz necessário, obviamente. Mas, nesse caso, para o paciente, para o cliente poder se conhecer, é necessário que ele tenha a ajuda de um bom terapeuta. Por quê? Porque é necessário que ele vá até o trauma. É importante ele identificar esse trauma, é importante ele identificar no processo terapêutico o que aconteceu. É importante fazer esses enfrentamentos, saber lidar com esses enfrentamentos. E é de fundamental importância. Olha, todos os itens que eu estou falando, eu tô citando importante, 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 fundamental, mas é porque é. Trilhar esse caminho é delicado. Chegar até o trauma e fazer dele uma nova roupagem, é preciso ter muito cuidado. É preciso ir devagar. É preciso respeitar o tempo do nosso cliente, o tempo do nosso paciente. É preciso identificar, mas é preciso principalmente respeitar o tempo de cada um, para que ele possa ir adquirindo subsídios suficiente para fazer os enfrentamentos que se farão necessários. Eu espero ter te ajudado. Tema difícil de ser abordado, porque tem muitas características, porque fala de dor. Mas vamos devagar, tá bom? E divulga o vídeo, curte o vídeo. Se essa é a tua primeira vez, te inscreve, participa conosco. Desde sempre eu digo que o canal não é meu, ele é nosso. Obrigada pela tua presença, pela tua participação.